pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês aí? Bom, hoje que eu preparei para vocês é uma aula que ela tem mais, eu não sei se é bem uma aula que entra no tema de física, de eletromagnetismo, né? Eu acho que sim. Talvez outros acham que não, mas eu acho, para quem está fazendo física e eventualmente vai tendo que fazer alguns procedimentos de laboratório experimental, as coisas que a gente vai falar hoje podem ser úteis. E é por isso que eu vou gastar uma aula, ou talvez um pouco da aula de outra, da próxima aula, né, falando sobre isso. E eu espero que eu consiga passar isso de forma bem clara para vocês. Mas a grande importância disso é que é um sistema ressonante e que vocês já viram e vão ver de novo de outra forma. Então, uma delas vocês viram no sistemas mecânicos, oscilações mecânicas. Agora a gente vai falar de oscilação num circuito que tem um resistor, um capacitor e um indutor. E em física 4, a gente vai ver isso daí, que é a oscilação forçada, né, em dipolos elétricos, que é o que causa o espalhamento de radiação. Por exemplo, a luz que você vê na atmosfera, o azul é esse espalhamento. É um processo, as equações são idênticas ao que a gente vai ver nessa aula aqui. Tá? Então, espero que vocês achem interessante esse tema, percebam o quanto ele pode ser útil. Na parte de oscilação mecânica, ele é bastante útil. Principalmente se você for trabalhar em projetar um sistema que você quer controlar o amortecimento. Por exemplo, você vai atirar um corpo de uma certa altura, né? Qual que é o amortecimento que você precisa pôr para ele não oscilar? Para ele amortecer sem oscilar, que dá o menor retorno. Então, em parte de circuitos, né, dá para fazer o mesmo tipo de procedimento. Bom, pelo menos as equações são iguais. É isso que eu vou tentar colaborar e vou fazer de dois jeitos. Tá? Então, antes de tudo, qualquer coisa, vamos começar com a parte do transformador. Por que o transformador? Porque ele me dá a opção de eu colocar a voltagem que eu quiser num circuito de corrente alternada. Então, aqui seria o transformadorzinho, eu já falei nele, né? É aquele lance que a gente usa ali da indução. Quando você projeta o transformador, você projeta um núcleo de ferro doce, ou seja, um material que não tenha esterese na suscetibilidade dele. E outro é o fato dele ser constituído dessas lâminas, né, que é para evitar a corrente de Foucault, o que aqueceria muito o núcleo e daria uma tremenda perda de energia. E na aproximação, quando você projeta ele, como você não sabe direito como que vai ser a eficiência do seu núcleo e outras coisas que podem, a geometria dele, que perda de fluxo você vai ter aqui, né? Ou seja, quantas linhas de campo que saem da espira, saem do núcleo antes de chegar no outro. Então, a aproximação que se faz é que é um transformador ideal.
é aquele onde o fluxo magnético gerado numa bobina é o mesmo que esse núcleo de ferro transporta para o outro. Na aula passada, o videozinho que eu pus lá, ou retrasado, né, mostrava bem isso. Você pegava o núcleo reto, né, e você ia afastando o secundário, que seria essa segunda bobina, você vai vendo que a transferência de energia era menor. E isso era justamente porque o fluxo ia diminuindo, ele ia saindo do núcleo. Mas precisava ir a uma distância grande. Então, quando, assim, 10 centímetros, 20, 30. Então, no núcleo, que é bem pertinho um do outro, assim, essa aproximação de transformador ideal é muito boa. Tanto é que ninguém faz nem correção nisso. A gente tinha visto que a diferença de potencial entre o que você põe no primário e o que sai no secundário, aqui onde tem N2 espiras, era a razão de espiras. Mas a gente não falou a corrente. Por exemplo, quando eu vou ter corrente, eu tenho voltagem. Eu vou ter corrente na hora que eu tiver uma carga ali. Eu for usar essa voltagem que sai no secundário para alimentar alguma coisa. Então a gente representa qualquer carga que tem aqui, né? Que nesse sentido, carga entre aspas, quer dizer, não é carga de Coulomb, mas é carga de trabalho, coisa que vai consumir energia. Então é uma resistência. Então se eu ponho uma resistência no secundário, eu sei calcular a corrente. Mas quanto que é a corrente no primário? Como que ela se transporta para cá? Vocês entenderam a pergunta? Pense um pouquinho aí, olha essas equaçõezinhas aqui, nessas partes de cima, está claro para vocês que a diferença de potencial no primário é N o número de espiras no primário vezes a variação do fluxo, e no secundário, a voltagem lá é o número de espiras no secundário vezes a mesma variação de fluxo. Então, se elimina essa variação do fluxo magnético, você tem a razão que o potencial no primário sobre o número de espiras é igual ao potencial no secundário sobre o número de espiras no secundário. Então, você tem a relação de voltagem. E agora, qual que é a relação de corrente? Bom, essa relação de corrente, um dos modos de obter ela é aplicando a conservação de energia. Quanto que é a potência aqui no secundário? Vai ser a corrente que passa lá vezes a voltagem. É corrente vezes a voltagem. Porque aqui está funcionando com uma bateria. É uma fonte de tensão. E a potência dessa bateria, o quanto de energia ela põe, né, é a corrente vezes a diferença de potencial. Que é o quanto as cargas, por unidade de tempo, estão aumentando de potencial. Então, eu tenho a corrente no secundário vezes a voltagem. Isso, por conservação de energia, tem que ser a mesma coisa no primário. Então, daí a corrente no secundário. A gente quer encontrar a resistência equivalente e a gente vai usar essa carga, na verdade, a resistência equivalente. A corrente 1 no primário vai ser a diferença de potencial aqui, dividido pela resistência equivalente. E no secundário, a corrente lá vai ser a diferença de potencial no secundário, dividido pela resistência lá. E esse valor é o da carga que essa fonte de tensão vai alimentar. Então, você tem uma relaçãozinha aqui, que você expressa esse V2, você usa essa relação que está no quadradinho aqui em cima, para eliminar o V2, você fica com V1, e aqui é corrente. E aí aqui, se você for usar aqui o IVI, também você pode, a potência pode expressar como V sobre ao quadrado sobre resistência. Você põe essa relação, aí você troca o V2 aqui, você vai ter isso. Então, fazendo essa troca aqui, você vai ver que a resistência equivalente, ela aumenta com o quadrado da razão de espira. Só que é o inverso do que eu usei.
Então, se aqui em cima eu usei para diminuir a voltagem, a resistência vai ao quadrado com o inverso disso. Ó, vamos por assim, aqui eu tenho 1000 espiras, aqui eu tenho 100. Então, a taxa de redução aqui vai ser 10. Então, se eu pôr 110 volts aqui, eu vou ter 11 volts. Mas se eu pôr uma resistência de 100 ohms aqui, ela vai aumentar. Aqui vai ser o 1000 dividido por 100, vai dar 10 ao quadrado 100 vezes. Vai ser 10.000 ohms a resistência equivalente aqui. E essa, na aula passada, alguém me perguntou sobre a Batalha das Correntes, depois que eu fui ver que era um filme, né? E isso tem a ver com aquele filme lá, essa aqui, porque quanto maior a voltagem, menor a resistência. Então, se você, aqui no N2, você aumentar muito o número de espiras, você pôr uma voltagem muito grande aqui, a resistência equivalente do sistema vai ser menor. E, efetivamente, você vai precisar de menos corrente aqui. Então, a transmissão é muito mais fácil. Eu acho que essa parte tinha a ver com usar corrente alternada ou não. Com corrente alternada, você consegue usar um transformador. Com corrente contínua, você não consegue. Porque você precisa produzir a variação do fluxo para fazer a indução. É um fenômeno de indução, a transformação, o uso do transformador. Então, você precisa da variação temporal. É por isso que corrente alternada funcionava melhor. Tanto é que a linha de transmissão, quanto mais longa é a distância, mais a voltagem, maior é a voltagem. Por exemplo, essa transmissão na linha da cidade, antes de passar pelo transformador para trazer para 110, se eu não me engano, é 13.000 volts. Uma voltagem bem mais alta. Aí passa para um transformador para diminuir ela. Bom, tem vários motivos de um transformador explodir. Que vai desde terrorismo até incompetência e falta de manutenção. Mas uma das coisas é o problema do aquecimento. Esse núcleo, por mais que você tente, ele aquece. E um modo de resfriar ele ou controlar isso é pôr ele em óleo. Então tem uns núcleos que trabalham imersos em óleo. Mas se você tiver algum problema de sobreaquecimento, esse óleo pode explodir. Não tenho certeza exatamente do que pode causar isso. Mas, a princípio, ele é todo dimensionado, de modo que ele tem os relés, os fuzis, né? E se a corrente atingir um certo valor, ele desliga. Então, o que vai causar a explosão seria ele funcionar fora da especificação, porque algum sistema de segurança falhou. Então, a explosão tem a ver com o aquecimento do environment dele, do conteúdo dele. Não quer dizer que vai romper o fio ou o fluxo lá. Pode vazar óleo, espirrar para todo lado e continuar operando. É difícil explicar sem saber o caso exatamente. Bom, então, aqui a gente está falando é o seguinte, do transformador, mas ele só funciona com corrente alternada. Então, qual é a nossa fonte que a gente viu de corrente alternada, que é usada em várias escalas? É desde um carrinho para você ter um gerador para gerar energia para um chalé, por exemplo, individual, ou um para gerar para uma cidade inteira, um estado, um país inteiro. E basicamente o princípio é você gerar uma força que produza um torque para fazer essa espira ficar girando dentro do campo magnético. Isso vai te produzir uma corrente alternada. Então aqui, né, do lado direito, esquerdo, você
tem uma bobina, né? Ela está girando aqui nesse sentido que eu desenhei. E aqui está saindo a corrente alternada. E aqui embaixo tem o gráfico dela. Ela é uma senoide. É isso. Por que é uma senoide? Porque o fluxo é dado pelo ângulo, cosseno do ângulo entre a normal da espira não, da bobina, e o fluxo magnético. Se a bobina tem uma área uniforme, é simplesmente o número de espiras do campo magnético, a área vezes o cosseno do ângulo. Como é a variação do fluxo que produz ali, a hora que eu derivar esse cosseno vai dar um seno. Mas, na verdade, se eu estou usando seno ou cosseno, é simplesmente uma mera convenção do instante de tempo que eu defino como zero. Tá? Porque eu posso deslocar, a curva vai ser sempre essa, eu posso deslocar ela para frente ou para trás. Tanto é que aqui eu pus ela com um φ qualquer. Nem sei qual que é o φ que o programa gerou ali. Mas ela tem sempre um período que faz isso. Seja seno ou cosseno, é simplesmente deslocar isso para frente ou para trás. Tá? Dependendo do valor dessa fase. Mas isso é irrelevante para o funcionamento, porque você não vai precisar saber o instante na década passada que ela começou a girar para você saber o que está acontecendo. É uma coisa cíclica, no caso da rede que a gente tem, é 60 Hz. Bom, é um exercício interessante, vocês tentem ver essa espira aqui na posição que está, né? Que parte dessa curva ela corresponde. Vocês conseguem identificar. O que eu posso dizer é que aqui nessa posição ela está girando nesse sentido aqui, né? E é girando da direita para a esquerda. Então, nesse instante que ela está, o fluxo está diminuindo. Então, nessa haste de cima, tem que ter uma corrente que vai tender a aumentar o fluxo. Então, se a gente usa a regra da mão direita, né? A corrente está vindo da onde está a mãozinha aqui para cá. Ela está correndo nesse sentido. Aí. Então, você tenta ver que parte dessa curva ela está. Então, se ela está vindo aqui para cá, vai estar para o B. Né? Então, o B vai estar positivo, porque se ela tivesse indo, estaria negativo. Então, é uma parte que a corrente está negativa. Porque o A, que é positivo aqui, né? Eu pus o de A para B, né? Então, a hora que a corrente estiver vindo para o A, ela está positiva. Mas ela está indo para o B, quer dizer que ela está voltando pelo A aqui. Então, ela está numa parte negativa. Eu acho que é essa parte de baixo. Não sei que parte dela aqui. Depois vocês tentam identificar. E aqui, eu simplesmente montei os coletores de um modo diferente, que gera a corrente DC, direct current. Mas ela, como só tem uma bobina, né, ela vai ficar fazendo isso. Ela nunca fica negativa, porque a hora que ela for ficar negativa, ela vira positiva. Então, todas essas partes negativas que tem nessa senoidal à esquerda, ela fica positiva. E ela simplesmente parece maior por causa da escala, tá? Que vai de menos 1 a 1 e aqui vai de 0 a 1. Mas, na verdade, ela só está pegando essa parte de cima. É só espelhar essa parte de baixo para cima, que é essa curva. Aí, se vocês quiserem fazer um exercício mental disso, ver se essa curva aqui faz sentido, se ela tem a ver com essa, para essa, onde está a separação dos coletores aqui, nessa posição, ou teria que estar a 90 graus disso? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Aqui o coletor, eles são separados por essa ranhura aqui, que está na posição em que a espira vai ter o fluxo máximo pela espira. Ela vai estar, a normal da espira está paralela com o campo. É onde ele troca aqui. Vê se faz sentido as duas. Tá? Se alguém conseguir explicar isso aí, eu sei que está certo. Eu testei várias vezes, mas ninguém garante. Então, bem aí, vocês entenderam direitinho essa parte. É só um exercício para pensar um pouquinho. Como usar a variação do fluxo. Bom, então, vamos começar a falar, agora que a gente já viu
Eu posso usar um transformador e pôr a voltagem que eu quiser. Então, tenho uma liberdade de criar a voltagem, a amplitude que eu quiser, e usar um gerador de corrente alternada para gerar uma fonte senoidal. Na verdade, se você for no laboratório, existem fontes com uma eletrônica mais sofisticada que transforma a, a curva que vem da rede, por exemplo, que é senoidal, transforma numa curva quadrada, no formato que você quiser, triangular. Você tem fonte com todos os tipos de curva. Para entender como que faz isso, né, você entender um pouquinho de eletrônica, a gente não vai entrar nisso, mas eu acho importante a gente entrar como os dispositivos eletrônicos, que são os três básicos de qualquer circuito, que é o resistor, o capacitor e o indutor, eles se comportam na presença de uma corrente alternada. E aí, depois disso, você tem dispositivos mais complexos, que seria transistores, tal, mas aí é outra tecnologia para se produzir. Então, aqui nós vamos fazer o básico do básico, só para vocês, se chegar no laboratório, alguém falar de capacitor, indutor, não sei o que, vocês sabem mais ou menos o comportamento deles. Então, aqui, ó, aqui eu vou pegar um circuito LC. Por que a gente vai pegar um LC? Porque nenhum deles, a gente já viu que eles criam campo, um é campo elétrico e outro campo magnético, e nenhum deles dissipa energia. Eles simplesmente acumulam energia na forma de campo e transformam isso em movimento de carga, de corrente. Então você tem simplesmente conversão de energia entre as duas formas de campo. E a gente vai pegar esse circuito LC, o básico do básico, né? E vamos brincar, eu vou para discutir aqui, né? Eu vou pegar aqui no instante t igual a zero. Toda a energia dele está no capacitor. Então vamos supor que eu carreguei esse capacitor, aí eu ponho ele nesse circuito, sem nenhuma outra fonte ligada. Então ele não tem corrente inicialmente, ele só tem a carga. E nós vamos ver o que acontece com essa carga ao longo do tempo. Então, ele tem uma capacitância C, indutância L. A gente sabe que a diferença de potencial no capacitor, a gente vai chamar de VC, é a carga sobre a capacitância. E no indutor, a voltagem do indutor é menos o L de IDT. A soma disso vai dar zero. Porque aqui, ó, por exemplo, a diferença de potencial aumenta, a passar do menos para o mais aqui, e vai cair aqui, de modo que isso vai estar. Então a gente tem que. E aqui precisa lembrar o seguinte: que a corrente, como a corrente está vindo do capacitor, ela existe no circuito nesse sentido que eu estou usando aqui, a hora que a carga no capacitor diminui. Ou seja, a gente está pondo a corrente, é aquela que vem da carga que estava acumulada no capacitor. Então, ele precisa perder carga para ter a corrente nesse sentido e eles estarem com essa polarização que eu desenhei. Então, a corrente aqui é igual a menos dq dt. Então, agora a gente vai fazer em duas etapas. A gente tem aqui a malha de voltagem, né, lei de Kirchhoff, e o VC, mas o VL é zero. Então, eu vou ficar aqui Q sobre C, aí eu passo o VL para lá, vai cancelar esse menos. Q sobre C, que é a voltagem no capacitor, é igual a L de IDT. Tá vendo que as duas têm a mesma voltagem? Mais e mais, mais e menos. O sinal muda se eu for fazer a malha, percorrer a malha no sentido da corrente. Mas se eu pegar um voltímetro e medir aqui no capacitor e aqui no indutor, é a mesma voltagem, que é o que está escrito aqui. E esse DI/dt, eu tenho que a corrente vem da carga. Então, eu tenho a derivada segunda da carga. Aí vai aparecer o menos aqui. Então, eu vou ter aqui Q sobre C vai ser igual, é o L de IDT, mas o I é menos dq dt.
Ela vai ficar derivada segunda da carga. Tá vendo? Então tem uma equação de segunda ordem na carga. Então fica a derivada segunda da carga é igual a menos 1 sobre LC da carga. Aonde mais vocês viram essa equação? O que é aquilo aqui? A derivada segunda de uma coisa dá menos a própria coisa, com uma constante na frente. Isso é um oscilador harmônico. Vocês lembram lá, você pega o MKX lá, a aceleração é igual a menos kx. A aceleração é o x2 pontos, você tem a mesma situação. É um oscilador harmônico, onde lá a gente tinha no sistema massa-mola, né? Tem energia cinética e energia potencial. E aqui você tem carga acumulada que produz o campo elétrico e a corrente que produz o campo magnético. Então você vê que é posição e velocidade. Então, você tem carga, é uma coisa parada ali, e o movimento dela. Então é um sistema análogo nesse ponto de vista. É a mesma equação que descreve os dois modos de energia. Lá era cinética e potencial, e aqui é carga e corrente, ou campo elétrico ou campo magnético. Isso aqui é claro para vocês, né? Essa derivada segunda aqui na carga, igual a menos uma constante vezes a carga. Vocês lembram disso? É mecânica, comecinho da mecânica. Oscilador harmônico. Solução disso. Q é igual a Q0 cosseno de ômega t, e eu posso pôr uma fase. Mas como para a condição inicial foi que t igual a zero, eu tinha a carga máxima, ali, então eu pus o cosseno. Porque a hora que o t for zero aqui, o q vai ser o q0. A escolha aqui que eu pus tem a ver com a condição inicial. Aí se eu faço a derivada primeira, fica isso, a derivada segunda fica isso. E eu vou tirar aqui a frequência de oscilação natural do circuito LC, é a raiz de 1 sobre LC. Análogo à carga sobre massa. A raiz da carga sobre massa. Certo? Vocês já tinham visto essa parte em circuitos elétricos? Em algum curso que vocês fizeram? Às vezes o professor fala isso. Alô? Física 2, você viu isso aí? Ah, vocês viram no laboratório. Bom, legal. Algumas pessoas não viram, outras viram. É o que eu esperava. Mas eu acho importante que em algum momento do curso de vocês, todo mundo tenha visto isso. Não passe sem ver. Bom, aqui eu só vou mostrar a conservação da energia. Né? A carga em função do tempo é isso. A corrente vai ser isso aqui. Então, a energia no capacitor é um meio de C vezes a diferença de potencial ao quadrado. Vai dar um meio, Q quadrado sobre C. Aí eu ponho a solução do Q no tempo. Eu vou ter que a energia varia com cosseno ao quadrado. Aí eu ponho no indutor. Né? A energia lá é um meio de LI quadrado. Aí eu ponho I, que vai ser um seno, né? Vai ficar ao quadrado. Então, ou seja, ela se transfere de uma para outra. Tanto é que se eu somar, a energia total sempre vai dar a energia inicial que eu tinha. E a energia no capacitor. A carga Q0. É um meio de Q0 ao quadrado sobre C. Sempre dá isso. Aí o gráficozinho aqui, elas ficam se alternando as energias. Em qualquer instante que eu somar aqui, vai dar um 1 nessa curva, porque ela é a energia em função do tempo em cada um dos dispositivos, dividido pela energia que ele tem, né? Energia total que ele tem. Então é simplesmente essas duas curvas que a soma sempre dá um. Ok? Tranquilo, né? Bom,
Agora vamos colocar uma corrente alternada em cima desses dispositivos e ver o que vai acontecer. Então, a gente não vai, nessa primeira parte que a gente vai fazer, a gente não vai assumir que o instante que a gente ligou, o que vai acontecer a hora que eu liguei isso daí, como é que ele vai se comportar. A gente vai analisar ele na hora que ele já está ligado. Tá? Então, essa é chamada a solução estacionária. É aquele regime em que as correntes e as voltagens ali dentro já entraram num regime que, se passar o tempo, vai estar daquele jeito, não vai mudar. Não é um regime transitório. Que a gente vai ver depois, se der tempo, como que seria esse regime transitório. Isso daí. Bom, então a gente vai pegar o seguinte, corrente alternada. V vai ser o V0, eu vou começar com cosseno de ômega t, lá para frente a gente muda isso. Ele simplesmente está dizendo que o tempo que eu preciso pôr nas minhas equações ali, se eu precisar calcular o valor dele num instante de tempo, né, o t igual a zero vai significar que eu estou na voltagem máxima. Então, eu comecei a contar o tempo, a hora que a minha senoide está no pico dela, de voltagem. E para resolver isso, a gente vai usar o tratamento de números complexos, que é fasores. Porque é o jeito que dá para resolver, trabalhar com isso o mais fácil que existe. Ninguém faz de outro, todo mundo faz desse jeito. A solução estacionária de um oscilador harmônico amortecido. Porque aqui entra o quê? Ó, o L e o C é só um oscilador. Não tem dissipação de energia e também não é forçado. E aqui não. Aqui ele vai ser forçado, porque eu estou pondo uma corrente alternada nele, uma diferença de potencial alternada, vai forçar ele a oscilar, e vou ter uma resistência, que vai dissipar energia. Então, aqui é chamado o oscilador harmônico forçado e amortecido. Quando vocês viram isso em mecânica, entrava naquela situação que você tinha crítico, subcrítico e supercrítico. Mas isso é a parte do transitório. Esse aqui não é a parte do transitório. Essa aqui é a parte da solução estacionária. Que é assim que se analisa o circuito inicialmente. Bom, como é que a gente faz? A gente, para fazer essa solução por números complexos, a gente pega a diferença de potencial, seria o V em função do tempo, e transforma ele num número complexo, que vai ser o V0, E e ômega t. O I que está aqui não é corrente, é a raiz de menos 1, que é um número imaginário. Aí eu quero saber a voltagem em função do tempo, é só tomar a parte real disso aqui. Então a gente vai fazer a solução por número real, por número complexo, e depois, na hora que precisar calcular corrente, diferença de potencial, energia, toma o real disso. Isso é só um artifício para facilitar, porque seria difícil fazer a soma com cosseno e seno. As coisas que a gente tem que fazer é fazer com cosseno e seno. Mas com esse exponente aqui é fácil fazer. Porque é só somar ou dividir o argumento aqui do ângulo. Bom, impedância. Quando a gente fala de qualquer coisa corrente alternada, a gente tem que falar da impedância de cada um dos dispositivos. E essa impedância, ela não é um número real. Quando eu falo número real, eu não sei o que vocês pensam a respeito de falar que o número é complexo. Mas, basicamente, uma impedância que não é um número real, ela quer dizer que ela vai mudar, determinar o valor da corrente, né? Mas também vai alterar a fase da corrente. Tá? Então, é assim, a impedância é a resistência efetiva do circuito quando ele é alimentado por uma corrente ou voltagem alternada. A fase desse número, né, é um número complexo, então ele vai ter uma fase, ela simplesmente vai dizer, na hora que eu calcular
a corrente, e se essa impedância não for um número real, a minha corrente vai ter um máximo diferente do instante em que a voltagem tem um máximo. Ficou claro isso? Ó, esses conceitos são simples e eu espero que eu consiga explicar para vocês de um modo que não dê nó na cabeça de vocês isso daqui. É uma coisa relativamente fácil. Então aqui, ó, é importante vocês perguntarem. No caso da resistência, a resistência, a impedância vai ser real. Vai ser a resistência dela mesmo. Por quê? Eu pego o V0, o V complexo, é o V0 e de ômega t. Qual que vai ser a impedância? Vai ser o número que eu multiplico a corrente para obter essa voltagem. Então, a corrente vai ser igual ao V0 sobre a resistência, que é a atuação do resistor. Ele determina qual corrente vai passar. Então, minha corrente complexa vai ser simplesmente a voltagem na representação complexa, né, dividido por E, que é um número real. Então, ela não altera a fase. Portanto, a impedância do resistor, que vai ser o ZR, é o próprio valor da resistência. Então, o que isso quer dizer? Que a diferença de potencial no resistor, na hora que ele tiver o máximo, a corrente que está passando também tem o máximo. Na hora que ele tiver o mínimo, ou seja, a voltagem sobre o resistor é sempre proporcional à corrente, ou vice-versa. Tá? Eles não têm defasagem. Ficou claro esse conceito? E desse circuito RLC, o resistor é o que dissipa calor. Então, é ele que gasta energia. Que vai ser o amortecimento da oscilação. Se não tiver ele, a energia fica oscilando ali. Bom, agora vamos ver a atuação do capacitor. Bom, a gente sabe que a voltagem é a carga sobre C, que vai ser isso. Então, aqui a carga a gente vai chamar de um número complexo. Quem que vai ser a corrente? Vai ser o dQ/dt. Só que a hora que eu divido essa... É só pôr o C para lá, né? A carga vai ser o CV e de ômega t. A hora que eu derivo isso, a carga, que é esse termo que ficou aqui dentro, CV0 e de ômega t, isso aqui é a carga em função do tempo. A hora que eu derivo, vai sair o I ômega C vezes o V. Então, quem que é a impedância do capacitor? É isso aqui. Ó. Que é aquilo que, a hora que eu dividir a voltagem por isso, eu tenho a corrente. Ó, a impedância do capacitor, o V sobre I. Então, o I vai ficar o I ômega C, que é V, né? E a corrente vai ser I ômega C vezes o V. Então, esse 1 sobre I ômega C é a impedância do capacitor. Agora, o número complexo que apareceu aqui, eu posso passar ele para cima, que seria menos 1, que nem eu pus aqui no cantinho. Tá vendo? 1 sobre I é igual a menos I, é igual ao expoente de menos I π sobre 2. Então, aqui tem a mudança da fase. Ou seja, se eu for calcular a corrente, agora, eu vou ter que ela vai estar atrasada ou adiantada. Ela está adiantada em relação à fase. Lembra que a gente falou que na hora que eu ligo um corrente, ponho a corrente num circuito que tem resistência e capacitor, eu tenho primeiro, a gente até fez o circuitinho RC, né? Eu tenho o máximo de corrente, porque não tem carga no capacitor. E a voltagem vai subindo devagarinho. Então é isso aqui. Ó. Na hora que eu dividir a voltagem por essa impedância, para obter a corrente, eu pego o V aqui, eu vou dividir por isso, eu vou ver que a corrente vai estar adiantada. A corrente vai subir primeiro, ela é grande e depois ela cai, aí a voltagem sobe. É essa fase aqui. É aquela diferença que a gente tem entre
o máximo de voltagem e o máximo de corrente. Ficou claro, né? Isso é fácil. Interessante olhar a unidade, né? A impedância sempre tem unidade de ohms. Então, se você... Aqui a gente tem ômega C, 1 sobre ômega C. Isso tem que ter unidade de ohms. Então, se você pega na lista de unidades, numa unidade que você pode escrever na outra. Então, a gente pode pegar a capacitância, que é Faraday, que é Coulomb de volts, que exatamente vem dessa expressão aqui. Aí, se você vai convertendo isso, você vai chegar que isso também é segundo por ohms. Então, vai ficar o ohms já lá em cima, e a hora que eu multiplico pelo ômega, eu cancelo esse segundo aqui. Porque o ômega é frequência, né? É radianos por segundo. Então, o segundo vai cancelar, vai ficar ohms. Agora, vamos ver do indutor, depois a gente volta para a unidade. O que vai mudar nele? O que acontece? Agora é o contrário. Em vez da corrente ser a derivada, né, da carga, quer dizer, ó, eu estar relacionado à corrente, eu precisar derivar a expressão da voltagem para ter a corrente, aqui eu tenho que derivar a corrente. Então, a minha voltagem vai ser o L dI dt. É isso aqui. Então, ó, a integral disso, né, o V, a corrente, ó, essa corrente que está aqui, vai ser a voltagem dividido pela impedância do indutor. Aí eu ponho a impedância para fora, vai ficar o dV dt aqui. Aí eu derivo essa voltagem aqui, vai ficar I ômega L. Então, aqui é V e V, portanto, essa impedância no indutor é I ômega L. E aqui, o que aconteceu? A fase mudou em 180 graus em relação ao capacitor. Aqui é menos π sobre 2 e aqui vai ser mais π sobre 2. Né? Por quê? Porque no indutor, a hora que você põe a corrente, ela vai subindo devagarinho, mas a voltagem vai no máximo e depois começa a cair, que é o contrário do capacitor. E a unidade, isso aqui também tem que dar ohms, né? Tem que lembrar que a indutância, que é Henry, também é Weber por ampere. Aí você vai convertendo, aí você chega lá em ohms vezes segundos. Então, você multiplica pela frequência, cancela o segundo, fica ohms. Okay? Então, agora a gente tem a impedância individual dos dispositivos. A resistência é o próprio valor de R, é uma impedância real. O capacitor, o módulo é um ômega C, mas tem uma defasagem de menos 90 graus. E a impedância do indutor, o módulo é ômega L, mas a impedância é uma fase de 90 graus, adiantada. Aqui é atrasada, aqui é adiantada. Tá? Então, acho que ficou claro isso. Né? Agora vamos ver todo mundo junto. A hora que eu pego, aí que está, né? Circuito RLC, aqui está o diagraminha dele, já tinha colocado. Aqui tem um exemplo de uma construção. Aí você vê uma coisa que talvez chame a atenção. Porque eu tenho um resistorzinho pequenininho, um capacitorzinho pequenininho e um indutor grandão. O que isso significa ter um indutor grandão? A gente vai ver o porquê que o indutor é grandão. Bom, então, se eu pego um circuito RLC, faço uma ligação em série, o que eu tenho? Eu tenho só que somar as impedâncias, como se fossem resistências. Então, eu vou ter a impedância do resistor, que é o Z de R, que é igual a R, que é o que está dissipando o calor. A impedância do capacitor, que está associado com a criação do campo elétrico. E a impedância do indutor, que vai ser isso aqui. Então, a hora que eu ponho a fonte de voltagem alternada aqui, a minha impedância total do circuito, eles estão em séries, né?
Então, é a impedância deles, a soma deles, que vai determinar a corrente que vai passar pelo circuito. Então, esse Z vai ser R, mais o I ômega L, mais 1 sobre I ômega C. Isso é o módulo da impedância, e isso vai ter uma fase. Eu tenho uma parte imaginária. Então, vamos calcular o módulo. Módulo da impedância. Ao quadrado é a impedância vezes o complexo conjugado, vai ficar isso aqui. Com isso. Aí vai ficar simplesmente o quadrado da parte real mais a parte imaginária ao quadrado. O ângulo, o φ, é a parte imaginária sobre o real. Então vai ser ômega L mais 1 sobre C. Não, desculpa, é menos. É porque o I está aqui embaixo. A hora que eu passo ele para cima, fica menos. Ó, que nem tá aqui. Então, essa aqui é a parte imaginária e essa é a parte real. Então, a defasagem, a fase da indutância vai ser esse. Então, usei a forma total da impedância do circuito RLC, dado por isso aqui. Eu tenho esse módulo e essa fase. A hora que eu for calcular a corrente, que vai ser o quê? A voltagem da fonte dividido pela impedância total do circuito. Aí vai ficar o módulo de Z embaixo e a fase vem para cima com o sinal de menos. Então, essa que vai ser a minha impedância do meu circuito. Minha corrente. Então, quanto ela vai estar defasada em relação à fase, à voltagem? Esse φ. Tem algum instante que esse φ é zero? Tem. Se esses dois termos aqui, ó, for zero. Ômega L menos 1 sobre ômega C igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Quando ômega ao quadrado for igual a 1 sobre LC, que é a frequência natural de ressonância do circuito LC. Tá vendo? Quando eu tiver isso, ele vai estar em fase. Eu não vou ter corrente e voltagem defasadas. O máximo de uma corresponde ao mesmo instante em que a outra é máxima. Faz sentido isso? Tá? Então, é isso aí. Vamos em frente. Bom, o que no circuito RLC dissipa a potência? Quando você produz um circuito RLC, toda a sua potência ela está em cima do resistor. Ele que é a sua carga. Você projeta um RLC é para atuar em alguma coisa. Onde o R é aquilo que você vai alimentar com esse circuito RLC. É a carga que você está usando para alguma coisa. Então é ele que vai dissipar. Então o que eu preciso saber? A potência dissipada é a corrente vezes a voltagem no resistor. A voltagem no resistor é a impedância dele, ZR, vezes a corrente. E a corrente é essa que a gente calculou no slide anterior. Então, o ZR é o R, a corrente é V sobre a impedância total do circuito. Isso vai ficar o R, V0 sobre o módulo de Z, E de ômega T menos φ. Essa que é a voltagem na resistência. Agora, qual que é a potência que ele decide? Aí a gente calcula a voltagem real, eu tomo a real desse V de R, e vai dar isso daqui. A DDP no resistor, que representa a carga do circuito. A carga em termos do que vai dissipar a energia. A potência no resistor. Então, vai ser o real da voltagem vezes o real da corrente. O real da corrente dessa daqui, ó, é cosseno de ômega t menos φ. Aqui já é cosseno de ômega t, também vai ficar ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar resistência vezes V0 sobre o módulo da impedância ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado. Essa é a minha potência. Mas isso é potência instantânea. Qual que é a potência dissipada por ciclo da fonte, da onda? Então, eu faço a potência média num período. Então, o T é o período, né, que é 2π sobre ômega. Eu vou integrar
de 0 a t isso daqui e normalizar por t, a potência média no período. Aí vai sair esses termos aqui, que não depende do tempo, para fora. E aí eu tenho só fica essa integral. E acho que a gente já falou disso. Né? A integral em um período de cosseno ou de seno ao quadrado é meio. Então, tem meio aqui. A potência dissipada no resistor é um meio de R vezes a corrente ao quadrado. Ou eu posso escrever em função da voltagem. Aí eu ponho o R que sai para cá. E esse R, sai o módulo do Z, né? E fica o V. Aí que aparece aquele negócio, a velocidade quadrática média. É simplesmente a voltagem de pico, V0, dividido por raiz de 2. Por que se usa isso? Bom, eu estou trabalhando com uma corrente, um circuito em que o L e o C é desprezível. Aí esse Z quadrado vai ser simplesmente o R quadrado. Então vai ficar o 1 sobre R aqui vezes o V quadrado. Aí se eu estou trabalhando com a voltagem de pico, eu tenho que dividir por 2. Por exemplo, a que a gente tem na rede, 110 volts. Aí você pega os 110 e põe ao quadrado aqui. E aí você vai dividir por 2 ainda. Só que o 110 não é a voltagem. O 110 já é a voltagem média quadrática, que é a voltagem real dividido por raiz de 2. Por que isso facilita? Porque você pega lá, tem um chuveiro lá em casa. Ele é 5.400 watts. Você quer saber qual que é a corrente? Ou a potência que ele... essa potência, qual que é a resistência que tem lá? Você tem a potência, tem a voltagem. Aí, a voltagem que você tem, 110, é a voltagem média quadrática. Então, eu calculo como se fosse corrente contínua. É só pegar a potência dividido pela 110 ao quadrado, eu vou ter a resistência certinha. Aquela resistência está dentro do chuveiro elétrico. É por isso que usa velocidade média quadrática. Na hora que você for calcular a potência dissipada no resistor, você não precisa lembrar que tem que dividir o 2. Se fosse usar a potência, a voltagem de pico, ou a amplitude da voltagem. Ok, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então, sim, professor. Beleza. Obrigado pelo feedback. Ó, então, vamos. Tá. Potência dissipada. Como? Bom, eu sei o meu circuito, né, o L e o C, tem a frequência. Como que a carga que eu jogo no resistor, a potência útil que esse resistor que representa o trabalho, estou, né, alimentando alguma coisa ali, não estou só dissipando energia. Esse R representa a resistência equivalente de algum outro circuito, por exemplo, ou de alguma outra coisa, por exemplo, uma caixa de som. Então, a caixa de som, eu quero passar uma frequência ali. Como que eu dimensiono isso para ter o máximo de eficiência? Então, a hora que eu pego a potência ao quadrado, desculpa, potência ao quadrado não, a potência sobre o resistor, aqui embaixo tem impedância ao quadrado, no meio da velocidade, voltagem de pico ao quadrado. Agora, eu tenho que lembrar que o ômega zero é a frequência de ressonância do LC. E é a frequência, que a hora que eu pôr essa frequência, ômega igual a 1, ômega ao quadrado igual a 1 sobre LC, esse termo se anula. Então, a hora que eu anulo esse termo, eu tenho o máximo de potência.
Porque esse termo aqui, embora seja a diferença de dois termos, ele está ao quadrado. Então, qualquer valor diferente de zero aqui vai diminuir o pico da potência. Mas ele tem um comportamento interessante com a frequência. Ele fica o pico em torno desse ômega zero. Então, se eu faço... Tem até um deslocamentozinho do pico aqui, quando eu vou para... Eu estou muito diferente dessa frequência aqui, que até tem um comportamento de filtro, que passa só frequência alta, não passa frequência baixa. Mas vocês podem ver isso só brincando com essa expressão aqui. O programa, faz um programinha ali que calcula a potência em função disso, você vai brincando com esses parâmetros. Aqui eu pus uma simulação, que é o seguinte: a indutância, eu pus 0,6 Henry. Capacitância, 11,7 microfarad. A voltagem é 155 volts. Se eu divido por raiz de 2, acho que vai dar 110. Então, essa aqui é a voltagem de pico que a gente tem na rede. A frequência ômega zero é 60 Hz. Só que aqui eu multiplico por 2 π, dá 377,4 radianos por segundo. Então, essa aqui é a voltagem que a gente tem na rede. Para esses valores aqui, então, eu calibrei isso para que 1 sobre LC, a raiz de 1 sobre... Não, 1 sobre a raiz de L vezes C. Isso vai dar 60 Hz. Isso aqui, tá? Que corresponde ao ômega zero, esse valor. Então, eu fiz um circuitinho em que o L e o C vai ter o pico nessa posição aqui, ó, no 377,4. E agora a gente está analisando aqui. O que acontece na hora que eu mexer com a resistência. A coisa mais interessante que tem é que a largura disso daqui, ela é muito próxima quando o R não é muito grande, porque se for um R muito grande, você vai matar tudo aqui. Né? Você vai ficar com uma coisa bem larga aqui. Mas se você deixa ele razoavelmente estreito, o pico que se forma aqui tem a largura do R sobre L. Que é esse delta ômega. Esses picos aqui, a resistência que eu usei em cada um deles está aqui. Você vê que a resistência é pequena e forma um pico mais acentuado. E aí tem uma coisa que é um parâmetro interessante que o pessoal usa, é especificar em torno da frequência central do pico, qual que é a largura da curva, ou seja, que frequência que está passando, qual é a banda de passagem disso. Essa definição, né, que chama o fator de qualidade, que na verdade é um inverso. Presta atenção nisso, a gente vai ter um exercício sobre isso na lista. Vai ser o inverso da largura dividido pelo pico, pela posição de pico. Então, a frequência, a posição do pico é o ômega zero, e a largura disso é delta ômega. É uma definição de fator de qualidade. Então, o que nada mais é do que o inverso da largura, da porcentagem da largura em relação à posição do pico. Por exemplo, eu vou falar assim, ó, ômega zero é, sei lá, 1000. Né? A largura é 0,1 do ômega zero. Então, eu sei que a largura vai ser 100. Isso vai dar um fator de quanto? 1000 dividido por 100 vai dar um Q de 10. Então, eu falo, ó, o meu circuito RLC tem um fator Q igual a 10. Eu já sei quanto que é a largura em relação à posição do pico, a frequência do pico. Ou seja, a largura em torno da posição do pico. Só que essa largura aqui, ó, você pode ver, dá para ver daqui, ó, que ela vale o R sobre L. Você pega o R aqui, esse azul é 50. Você divide por 0,6, se fosse 0,5, daria 100.
Essa largura era para ser 100. 100 é mais ou menos a distância, que é do 300 para 400. Mas como ela é um pouquinho maior, vai dar 80 em alguma coisa, seria um pouquinho menos. Então essa largura é sempre isso, a resistência dividida pela indutância. E aí que entra, lembra que no desenho que eu mostrei, eu mostrei os dispositivos no circuito com um indutor bem grande lá, grandão. Por que ele é grandão? Aí, ó, por causa disso. Quanto maior é o L, mais estreito é o pi. Eu filtro melhor as frequências que estão passando nesse circuito. Eu quero, olha, aqui vai chegar um monte de... Essa minha fonte está toda atrapalhada, vai chegar um monte de frequência aqui, lá vem de um outro circuito. Eu só quero que passa para aquela parte do circuito que tem uma resistência efetiva de tanto, frequência em torno de tanto. Aí você põe no circuito. Agora, em torno de tanto, quanto? Quantos por cento em torno de tanto? É aí que você define o valor do R sobre L. É isso. Então, esse valor aí, por isso que o L é grandão. Quanto maior o L, menor a largura. E aqui é outro jeito de escrever o fator de qualidade. Se você sabe o R, o L e o C, você sabe qual que é o fator de qualidade do seu equipamento, mas você não sabe para que frequência. Aí você tem que calcular a frequência que vai ser o 1 sobre a raiz de L vezes C. É assim que você... depende como você vai fazer o projeto disso, como você quer dimensionar, para que finalidade tem. Bom, aqui, ó. Agora vamos ver o que acontece nos outros dispositivos da potência. Lembra que a gente falou que o indutor e o capacitor não dissipam energia? Mas eles têm uma potência. Só que essa potência é a potência acumulada em função do tempo. Aqui, ó, o VL é acumulada e devolvida por circuito. Ele acumula e devolve, acumula e devolve. Então, a voltagem no indutor é a impedância do indutor vezes a corrente total no circuito. A impedância do indutor é IML. Esse aqui é a corrente, né? V0 sobre o módulo da indutância, E de ômega t menos φ. Esse I que está aqui, ó, vai gerar uma fase, eu vou somar π sobre 2. Ou melhor, vamos fazer assim, na hora que eu for tomar o valor real disso daqui, esse aqui vai ser cosseno mais I seno desse argumento. Aí tem o I aqui. Aí o cosseno vira imaginário e o seno vira real. Só que I vezes I é menos 1, então tem um menos aqui na frente. E aqui ficou seno. Né? A voltagem no indutor vai ser menos esse ômega L que está aqui, o V0 sobre o módulo da impedância, seno de ômega t menos φ. A potência vai ser o real da voltagem vezes o real da corrente. Só que a corrente é um cosseno. A parte real da corrente é um cosseno. E da voltagem é um seno. Então, a potência vai ficar menos ômega L do módulo. Isso aqui é o V0 sobre o módulo de Z, é a amplitude da corrente. É esse termo aqui. Amplitude da corrente. De seno vezes o cosseno. Ah, legal. Então, ele está acumulando ou soltando energia. Tem uma taxa de acumulação de energia ou uma taxa de devolução de energia para o circuito. Só que na média de um período dá zero. Porque se eu for calcular o valor médio, vai ficar a média do produto de seno por cosseno. E isso é zero. Isso aqui seria o seno de 2 vezes isso aqui, integrado em 2 períodos. Então isso aqui dá zero. Aí a potência média por período no indutor é zero.
E a mesma coisa vai acontecer para o capacitor. A única coisa que, em vez de ser I ômega L, é 1 sobre I ômega C. Aí o I vai para cima com menos 1. E a parte real disso daqui, vai ser, a parte real, se eu dividir isso aqui em parte real e imaginária, vai ser cosseno mais I seno. Vezes o menos 1, cosseno vai ficar imaginário e o seno vai ficar 1 na frente dele. Vai ficar I menos 1, menos I vezes I. Vai dar 1, vai ficar o seno. Então, a diferença desse para esse, em termos de fase, é que aqui ficava menos seno e aqui fica mais seno. A hora que eu for fazer a média, vai dar a mesma coisa. Vai dar zero. Porque eu vou ter seno aqui, vezes o cosseno da corrente. Que está aqui. Ó. Então, na hora que eu multiplicar esse VC por I, entendeu? Então, eu tenho claramente que a potência está sendo dissipada no resistor e a corrente e o indutor e o capacitor simplesmente armazenam e soltam energia, armazenam e soltam. Em instantes diferentes de tempo. É que faz o sistema ter essa oscilação. Então, quais que são as voltagens no circuito? Em cada um dos dispositivos em função do tempo. Então, aqui vou colocar duas comparações. Uma hora que eu tenho o sistema na frequência de ressonância dele, e a hora que eu estou com uma diferença, que eu não estou exatamente na frequência certa, para ver o que acontece. Então, aqui está como eu calculei a voltagem aplicada no sistema. Essa aqui é a voltagem da fonte. A voltagem sobre o resistor. Você está vendo que ela pode estar defasada? Isso é por causa da impedância complexa de todo o circuito. A voltagem no indutor, que é um seno, que mudou de 90 graus, com um menos na frente. E no capacitor, que vai estar também defasada de 90, vai ser um seno, só que vai ser mais aqui. Então, na hora que eu calculo, aqui eu pus os valores numéricos, na frequência igual a ômega zero, a minha defasagem é zero, esse φ aqui é zero, que a gente viu lá, que o tangente de φ, ele vai ser zero, que é ômega L menos 1 sobre ômega C. Quando eu estiver no ômega zero, isso vai ser zero. E aí aqui você vê que o circuito, a corrente no resistor, que é esse laranja mais escuro aqui, quase vermelho, ele está em cima da voltagem aplicada. Está vendo? Se o φ é zero, a voltagem no resistor é igual à voltagem da fonte. Então, eles estão casados. O máximo de um é o máximo do outro. E a voltagem no indutor e no capacitor se alternam. Mas elas sempre estão na posição, o máximo é sempre na posição que a corrente é zero. Por quê? Porque eles não vão dissipar energia. Então, eles estão sempre... Ó, o φ, aqui não marquei, né, mas a corrente aqui é o zero. Né? A corrente passa pelo zero aqui exatamente a hora que a corrente no capacitor e no indutor, elas estão zero. E agora, se eu mudo um pouquinho a frequência, então aqui eu pus a frequência um pouquinho menor, aí eu tenho uma fase. E aí eu vou ver que a corrente no resistor defasou. Menos e pouco, ela atrasou. Tá vendo? Então agora aqui aqui a voltagem da fonte é o azul, que estava embaixo, aqui, não dava para ver. Mas a hora que eu atrasei um pouco, ó, pus uma frequência um pouco menor aqui, dá para tentar pôr uma maior também para ver o que acontece. Ela defasou, tá vendo? A corrente ficou atrasada.
aqui. E agora eu não tenho mais o máximo de dissipação de potência no resistor. Aqui, quando a corrente e a voltagem sobre o resistor, as duas têm o mesmo máximo, é quando eu tenho o máximo de dissipação de potência. E aqui eles estão defasados. Aí eu diminuí a potência que é dissipada lá. Tá? Porque a corrente e a voltagem não ocorrem no mesmo instante. Se essa fase aqui fosse 90 graus, o resistor não estaria dissipando potência. Agora, no capacitor e no indutor, a voltagem deles é sempre defasada com a corrente. Entendeu? A corrente no resistor, a voltagem no resistor é a que reflete a corrente, né, a fase da corrente. Claro que eu pus aqui a CVR, como o VR é a resistência real, a voltagem no resistor tem a mesma fase da corrente. Então aqui, se eu pego o instante que é zero, vou pegar o zero aqui. Aí, ó, a voltagem, a corrente, ou seja, a voltagem no resistor tem a mesma fase da corrente. A hora que ela é zero, o capacitor e o indutor tem a... Aí, estão passando pela posição em que a voltagem no resistor é zero, eles têm o máximo. E isso é consequência do fato deles não dissiparem energia. E outra coisa que é interessante notar, olha, a voltagem da minha fonte aqui, a voltagem de pico é 155, que é o máximo dessa curva de baixo. Olha a amplitude da diferença de potencial no indutor e no capacitor. Tá vendo? Isso é um problema? Não, porque eles não estão dissipando energia. Eu tenho uma amplitude grande, mas na hora que eu vou defasando, elas começam a mudar essas amplitudes. Bom, esse é o comportamento geral. Se eu for fazer análise disso, em que situação eu estou falando? Na situação em que o sistema está na solução estacionária. Aqui não me importa o instante que foi ligado e também não é um instante assim que eu desliguei. Ele está funcionando lá no regime estacionário. É importante calcular os regimes transitórios. Eu não sei o quanto é relevante para um sistema RLC, um circuito. Mas uma das coisas é o seguinte, eu consigo prever quanto tempo ele vai levar para entrar na condição do regime estacionário. Se eu sei calcular a parte transitória dele, eu sei, olha, eu vou precisar de 1 milésimo, 2 milésimos de segundo até ele entrar no regime estacionário. E eu também sei dizer se ele vai vibrar ou não. Aqui com essa formulação que a gente tem aqui, vocês conseguem ver se ele vai vibrar ou não? Então, ele sempre vibra no suposto de que é uma vibração forçada. Então, eu posso dissipar uma energia enorme e ele ter força para vibrar. Mas se a minha amplitude, a minha voltagem não for grande o suficiente, pode ser que ele não vibre, não oscile. Bom, como é que a gente faz o cálculo disso? Eu vou contar para vocês, mas não precisa se assustar, não. É só um jeitinho de fazer o cálculo da conta transitória, que é que vocês fizerem em mecânica. Oscilador harmônico forçado e amortecido. Por que eu acho legal para fazer isso? Porque para entender a parte de espalhamento, bom, na verdade, na parte de espalhamento, usa a solução estacionária. Então, bom, não sei. Vou fazer isso aqui a parte de título de curiosidade. Tá? Para quem tiver curiosidade de saber. Não é assim uma coisa
super relevante ao tema. O importante é entender esse funcionamento no regime estacionário. Bom, uma coisa interessante aqui é que a gente fez a solução usando a impedância de cada dispositivo, sabendo aquela impedância, a gente montou um circuito em série, só que eu podia montar um outro tipo de circuito em paralelo, de qualquer jeito, a impedância é a mesma. E eu consigo calcular qual que seria o funcionamento dele. Mas nesse em série aqui, né, a gente vai fazer uma comparação da equação dele todo, né, do RLC, com o sistema massa-mola forçado e amortecido. Mostrar que chega na mesma equaçãozinha. Então, a força é a massa vezes a aceleração, que vai ser menos um termo que é proporcional à velocidade, que é o termo dissipativo de amortecimento. Por atrito, no caso mecânico geral é por atrito. A força de mola menos kx, mais a força externa atuando em si. Vai ser uma F em função do tempo. Então aqui, ó, a velocidade dx dt, que eu vou representar por x. A aceleração é o dv dt, ou a derivada segunda do x, que vai ser o x dois pontos. Aí Monte escreve assim, passa esses dois termos negativos para lá, fica mx dois pontos, bx ponto mais kx igual a ft. Se eu divido tudo pela massa, vai ficar um gama aqui, ó, no termo proporcional à velocidade, que vai ser o b, coeficiente de atrito, sobre a massa, que é o termo de amortecimento. Frequência natural, ao quadrado, que é o k sobre m. E a força em função do tempo dividido pela massa. Então essa é a equação do movimento do sistema massa-mola, que é forçado e amortecido. No sistema RLC, com frequência, com fonte senoidal, né, corrente alternada, eu vou ter a soma das voltagens igual a V, que é a velocidade, a voltagem da fonte. Aí eu vou ter L, D e DT, que é no indutor. No resistor é o R vezes I. E no capacitor é o Q sobre C, que é igual a V. Só que a corrente é o dQ dt, que é a carga. E aí eu substituo aqui. Então vai ficar o L aqui é a derivada da corrente, né? E a corrente é a derivada da carga. Então aparece a derivada segunda da carga, que é o Q dois pontos. Mais R do Q ponto, que é a derivada, a corrente é a derivada da carga. Mais 1 sobre C de Q igual a zero. Se eu divido por L, pela indutância, olha o que eu vou ter. Derivada segunda da carga, termo de dissipação, frequência natural, de V sobre L. Então, ó, o resistor que dava a dissipação, e aqui é o termo de atrito. Então, está vendo que o gama é a mesma coisa? E lembra que acho que a gente comentou, que o pessoal fala que a indutância ela tem uma inércia, o indutor tem uma inércia como se fosse massa. Aí você vê que o L aparece no lugar da massa. E a frequência natural no sistema massa-mola era K sobre M, e aqui é 1 sobre LC. Você tem o que seria a massa embaixo. E a frequência natural. Então, a solução de um sistema é igualzinha do outro. O que eu mudo? Em vez de eu ter gama igual a uma coisa, é igual a outra. A frequência natural, em vez de ser definida de um jeito, é o outro. Em vez de eu ter força sobre massa, eu tenho voltagem sobre indutância. E a equação é a mesma, é só trocar os valores disso. É a mesma solução. A solução estacionária é o que a gente fez. Só que dá para fazer ela resolvendo a equação toda de uma vez. Em vez de eu fazer a solução dispositivo por dispositivo, calcular a impedância deles,
eu poderia também ter resolvido tudo. Que é a solução senoidal, que é isso aqui. Aí eu substituo, pego aquele V complexo, de novo, que nem tinha feito. O ômega aqui é a frequência da fonte. O ômega zero aqui é a frequência natural. Aí eu substituo esse Q aqui, ó, aqui nessa expressão. Vai sair o Q0 I e ômega T, porque cada derivada só desce o I ômega. Onde é Q dois pontos, desceu ele duas vezes, ficou menos ômega ao quadrado. Onde deriva uma vez, ficou I ômega. Aqui não deriva nada, ficou isso. Ficou em evidência. Aí o V0 sobre L, que estava do lado direito aqui, tem o I ômega T. Então cancela o I ômega T. Então eu tenho que a amplitude da carga, como um número complexo, vai ficar sendo isso. E aqui eu tenho... Bom, essa aqui é só a definição, né? Lá eu já assumi que era cosseno de ômega T, a hora que eu fiz o cálculo da impedância em cada um. Aqui, só para ser mais geral, assim, eu posso pôr uma fase qualquer que eu fizer. Então, por exemplo, se eu pôr esse φ igual a zero, tem aquela solução. V0 cosseno de ômega T. Se eu pôr φ igual a menos π sobre 2, eu vou ter seno de ômega T. E o que muda isso? No instante t igual a zero, eu tinha o máximo de voltagem da fonte ou eu tinha 0 volts na fonte. Essas duas coisas que mudam. Simplesmente é um tanto irrelevante quando eu estudo solução estacionária. Mas na solução transitória, não. Então, se a gente continua aí, eu posso calcular a corrente, que é simplesmente a derivada da carga aqui. Vai ficar I ômega, ficou isso aqui, ó. Aí, se você quer ver que a impedância que a gente calculou, essa aqui é aquela impedância que a gente calculou. Só está escrita de um modo diferente. Então, essa aqui é a corrente. Esse termo todo aqui é 1 sobre a impedância. Então, a impedância vai ser isso aqui, o inverso disso. Aí, se eu ponho esse ômega L que está embaixo, eu passo para cima, vou multiplicar por L ômega. O I eu multipliquei por I aqui, multipliquei por menos I embaixo e menos I em cima. Aí aqui ficou... Não, multipliquei por I, depois tem um menos aqui que troca. Então aqui ficou... Aqui era ômega zero menos ômega, aqui ficou ômega menos ômega zero ao quadrado. Ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá vendo que eu troquei o sinal aqui? Porque eu multipliquei por menos I. E aí o menos eu inverti isso aqui. Agora o menos I vezes o mais I vai dar 1. Então, ficou ômega L. E embaixo, o menos I, né, sumiu aqui. Aí eu entro com isso aqui, eu só vou multiplicando aqui. Eu vou ter exatamente o que eu tinha. Tá vendo que a indutância era R mais I de ômega L menos 1 sobre ômega C? Que é o que a gente tinha feito do outro jeito. Porém, então, eu estou mostrando que fazer aquela abordagem, colocar a impedância individualmente em cada um deles e substituir o circuito em série, ela funciona, ela é compatível, ela é igual a essa solução de solucionar a equação diferencial de segunda ordem, usando a mesma abordagem. Então, o Z, a impedância, vai ter um módulo, que é o mesmo que estava lá, e aquela fase φ. E a corrente vai ser o V sobre essa impedância, que vai aparecer esse menos φ aqui, ômega T menos φ. E aqui tem o ômega zero, caso eu queira brincar, o instante em t igual a zero, quanto que valia a voltagem da fonte. Então, a gente analisa isso aqui, ó. Nos slides ali anteriores, eu analisei quando esse φ zero aqui valia zero. E aqui eu pus um Ezinho para dizer que essa é a solução estacionária. Ela vale, eu sempre vou ter um regime oscilatório quando o gama for muito maior que 2 ômega zero. Muito maior não, foi maior que 2 ômega zero. E isso tem a ver com aquele regime de vibração. Que é um regime subcrítico, crítico e supercrítico de oscilação do sistema. Bom,
essa é a solução que todo mundo conhece. Qualquer um faz essa solução. Ela é trivial. Solução estacionária. Agora, é difícil você achar um lugar que tenha a solução do regime transitório feito em detalhes. Ou, pelo menos, compactada numa única forma, numa única expressão. Geralmente, o pessoal divide em 3 etapas. Isso daí. Divide quando o regime é subcrítico, é crítico e supercrítico. Mas dá para fazer de uma vez só tudo. É a solução fechada, sem você ter que se preocupar em que regime você está. A solução, ela vale em qualquer caso. E é isso que eu pus aqui para vocês, mas mais por título de curiosidade do que por outra coisa. Então, a corrente no tempo, a solução geral, é a corrente transitória, mais a corrente estacionária. Então, o que a gente vai introduzir aqui? Essa parte transitória, que ela vai me permitir ver como que a corrente varia nos instantes iniciais, na hora que eu ligo o sistema. E também na hora que eu desligo. Como que ele vai se comportar. Isso também vale para a carga. Eu pus a carga porque a gente fez a solução para a carga primeiro. E o legal dessa solução transitória, que embora ela tenha mais continhas, é que você não precisa de número complexo para resolver ela. Você resolve ela usando o número real mesmo. O que você faz? Você tem que solucionar o sistema no instante que você não tem nada aplicado, para saber como que ele se comporta. Porque o estado que ele está, quando a voltagem é zero, ou seja, vai ser o estado que ele vai estar exatamente na hora que você ligar ele. E esse estado, como que ele vai se refletir no comportamento inicial do sistema? Então, a gente acha a solução homogênea, que é quando a minha voltagem aplicada é zero. E para resolver isso, o truque é, a gente faz a carga, ou se fosse o x, seria o x, igual ao expoente de um P vezes T. A gente tenta essa forma aqui, a gente vai ver que existem 2 valores de P que satisfazem essa equação, e aí a minha solução é a combinação linear das 2 valores de P. Na hora que eu ponho esse P aqui, aí você fala assim, mas como sei se o P é real ou se o P é imaginário? Não precisa saber. A resposta vai valer de qualquer jeito. Seja qualquer que seja o valor dele. Então, ó, se eu substituo esse E de PT aqui, ó, aí vai derivar 2 vezes, vai ficar P quadrado, que vai derivar uma vez, vai ficar o P. Aqui não deriva nenhum, fica só o ômega zero ao quadrado, vezes o E de PT. Isso tem que ser zero, que é a solução homogênea. A solução disso, isso aqui é uma equação de segundo grau em P. Então, ó, o P vai ser menos gama sobre 2, que é esse termo que está aqui. O gama é o termo de amortecimento dele, mais ou menos a raiz desse termo ao quadrado, menos o ômega ao quadrado. Esse aqui. Então, é a solução de equaçãozinha de segundo grau. E aí tem mais ou menos a raiz disso. Essa raiz a gente vai chamar de beta. E aí é que você vê que ela pode ser, esse beta, pode ser imaginário, se o ômega zero for maior que isso. Pode ser zero, ou pode ser positivo. Depende do valor. O que vai acontecer? Quando esse gama é menor que 2 ômega zero, esse termo aqui, ó, vai ser negativo. Então vai sair a raiz de menos 1 para fora, que é um número imaginário. Automaticamente a minha solução oscila. Eu vou mostrar ali embaixo por que ela oscila. E caso contrário, ela não vai oscilar. No regime, a solução transitória, não estou falando. Porque você vai aplicar, ele está sobre uma força, que vai fazer, arrastar ele. Você imagina um tijolo em cima de uma mesa. Se você dá um teco nele, ele não vai ficar vibrando. Né?
Porque tem muito atrito, mesmo que esteja uma molinha ali, tentando arrastar ele. Mas se você vai lá, segura ele, empurra ele para cá e para lá, ele vai ficar vibrando na frequência que você for. É uma oscilação forçada. Tudo depende da força que você está fazendo e da quantidade de energia que você vai gastar. Mas a parte transitória é que não vibra. Você não tem oscilação da parte transitória. Que esse sistema oscila quer dizer isso, a parte transitória oscila. Bom, então aqui tem dois valores possíveis de P, né? P1 e P2. Vai dar isso. Então a carga lá dentro vai ser a soma dessas duas, uma combinação linear dessas duas soluções. E aí a minha condição de contorno, ou seja, a condição inicial, é que vai dizer o que eu tenho. Quem que é o A, quem que é o B. Tá lá. Então, como que eu acho essas condições? O truque de fazer isso é você faz com o sistema massa-móvel. Lá é o x e a velocidade. E aqui é a carga e a corrente, que é a velocidade da carga. Então, você põe T igual a zero. Aí vai zerar tudo isso, vai ficar A mais B. Então, isso aqui vai ser um A'. Estou pondo linha aqui, porque depois vai aparecer um outro A, a hora que eu combinar com a solução estacionária. E essa é a carga no circuito em T igual a zero. Só que não é... Na verdade, eu pus no circuito, mas está errado. É nessa solução transitória. É a carga antes de eu aplicar a força. Suponha, ele pode estar parado lá, o circuito RLC, sem corrente e sem carga. E aí eu vou pôr a minha força. Então, essa é uma condição inicial. Aí, esse A' seria zero. Agora, se eu tenho uma carga no capacitor, no instante que eu ligo a fonte, aí esse A' vai ser o valor da carga que está no capacitor. Aonde que isso importa? Ah, por exemplo, eu vou desligar o circuito. Se você desligou ele num instante em que ele tem carga, tá? Aí você vai ter essa solução transitória no instante em que essa carga, esse A' valia aquela carga que estava lá no capacitor. E aí você vê ele oscilando mesmo sem a fonte, até essa solução transitória ir para zero. Quem que vai determinar quanto tempo vai levar para ela ir para zero? A duração desse transitório. É esse termo que está aqui, ó. Menos gama T sobre 2. Que está aqui, ó, que é comum para as duas soluções. Você está vendo? Então, é isso aqui que dá quanto tempo dura o transitório. E aqui que está o fato de eu ter falado, deixa eu ir para o próximo. Bom, essa aqui é a carga. Aí, se eu derivo a carga, eu tenho a corrente. E a derivada disso agora fica um bicho com dois termos, que está aqui. Em T igual a zero, vai ficar esse termo aqui. Ó. E esse T igual a zero, a corrente em T igual a zero é o quê? É o quanto de corrente tem no circuito. Porque eu posso ter carga no capacitor e além de corrente também no circuito, passando. Então, tem uma quantidade de carga no capacitor e uma corrente percorrendo o circuito. No instante que eu estou desligando a fonte, ligando a fonte, aí eu tenho que calcular quanto isso vai afetar, por quanto tempo isso vai afetar meu circuito até ele entrar no regime estacionário. Ou, se isso for o instante que eu desliguei a fonte, aí essa solução vai ser aquela que vai persistir até acabar. Bom, então você tem o A' e o B'. Só que a minha solução aqui estava em A minúsculo e B minúsculo. As duas. Aí o que eu posso fazer? Trocar. É um sisteminha de duas variáveis. Ó, tem 1 e 2. A equação 1 está em AB igual a A'. E a de baixo é uma relação de AB também igual a B'. Eu posso trocar. É uma equação de duas variáveis com duas incógnitas. Eu posso trocar isso daí. Quem é incógnito e quem é variável. E escrever tudo isso em função do A' e do B'. Então, isso aqui é só um trabalho algébrico, de trocar as coisas de lugar. Eu vou reescrever a carga aqui, em vez de a linha Azinho e Bzinho, eu escrevi ela em A' e B'. Aí vocês podem brincar, quem gosta de fazer passagem matemática.
Eu era bom em fazer isso. Ultimamente eu ando me perdendo no meio das contas. Mas, uma hora eu consigo fazer. E aí você tem a carga em função da condição inicial. Só que toda essa solução ela vai sumir aqui no transitório, depois de um T muito maior que 2 sobre gama, que é isso aqui. A hora que o T é igual a isso, ela já caiu para 0,38, vai dar aqui. Então já vai estar bem fraquinho aqui. Ele vai aumentar bastante esse transitório só no. E aí aqui que você vê que eu não preciso de tratamento complexo e essa solução vale se esse beta é real ou imaginário. Ela sempre vale aqui. Ó, veja aqui. Se o ômega zero ao quadrado é maior que esse termo, isso aqui vai ser negativo. Aí vai sair um i para fora, que é a raiz de menos 1. Aí aqui em cima, se eu tenho um i aqui na frente e um i aqui, isso é um cosseno. Isso aqui vai ser 2i seno. Só que eu tenho 2 aqui. E o beta aqui de baixo também tem um i, que vai cancelar com o de cima. Então aqui vai ser um cosseno e um seno. Isso é imaginário. Aí dá uma solução oscilatória. Se isso é zero, vai acontecer outra coisa. Você tem o comportamento do amortecimento crítico, que ele não chega a oscilar, mas ele vai o mais rápido possível para zero. E você tem o supercrítico, que a oscilação é mais o amortecimento é maior. Essa aqui é a parte da transitória. Agora o que você precisa fazer? Só somar com a outra. E aí, para somar com a outra, tem a ver com o instante que você liga a fonte. Então você pega aqui a solução geral, a carga vai ser a transitória mais a estacionária. Desculpa, esse slide acho que você me fora do lugar. Aqui embaixo estava escrito oscilador harmônico forçado amortecido, solução completa. Condição inicial. Agora sim, a condição inicial, do instante que eu liguei a fonte. Só que a hora que eu falo ligar a fonte, não é ligar o botão da fonte. Ele pode estar programado a comportar de um jeito. Imagina que a sua fonte está funcionando, né? Você conecta ela. E aí, esse instante, a hora que você conectou, qual que vai ser a corrente inicial no seu sistema? Esse é o valor que você não sabe, porque depende da solução transitória. Então, a carga inicial no sistema como um todo é a soma das condições iniciais das duas, igual a um A. Eu não sei o A. Ou eu posso dizer, mas vai ficar simplesmente... assim, essa é a corrente... desculpa, falei errado. Essa aqui é a carga real no circuito a hora que eu ligo. Essa aqui não é a carga da parte transitória, que já tinha lá. É a parte que eu vou pôr agora. E aqui fica um B. Então, aí eu troco as coisas de lado. O Q0 transitório é o A'. E a corrente transitória é o B'. E eu quero descobrir, então é só trocar isso para cá. Então agora eu tenho aqui a condição inicial da fonte. Esse A' e B' é que eu preciso saber para colocar no outro lá. Então aquele ali, agora sim eu vou falar o quanto é a carga do sistema na hora que eu ligo. E aquilo ali é da parte transitória, subtraído que tem a parte que eu estou colocando. Na hora que eu vou ligar ela, a solução estacionar, a fonte tem uma corrente também. E vai estar implícito uma carga. Então é isso que eu preciso saber. E eu faço isso simplesmente isolando isso daqui. Então a solução estacionária é isso aqui, que a gente tinha visto lá da carga. Se eu derivo, eu tenho a corrente, que era isso, que a gente tinha achado. Em Q0, eu tenho isso aqui. Então essa daqui é a solução, condição inicial da carga associada à corrente da fonte. Então é isso que eu preciso substituir aqui. Ó. Então aqui vai ficar o A', vai ser A menos esse termo. Está vendo que só depende disso aqui? Ó.
Depende só do quê? Do φ0, que é se eu comecei no pico da voltagem da fonte, vou embaixo, e aqui é o cosseno. Isso daí. Só que um tem unidade de Coulomb e o outro tem unidade de ampere. E agora sim, ó, vocês querem ver, ó, circuito sem carga e corrente em T igual a zero. Então o A e o B vai ser zero. Aí eu vou escolher também a condição da fonte, que eu vou começar com a voltagem zero. Então eu vou olhar o circuito. A hora que eu ligo a fonte, eu vou estar com a voltagem zero e ela vai aumentar a partir dali. Da hora que eu liguei. Como é que vai ficar essa solução? Então esse A e B vai ser zero. Esse φ0 aqui vai ser menos π sobre 2. Então o A' vai ser V0 cosseno φ e o B' vai ser isso. E a carga total, aí eu calculo transitória, eu pego esse A' e B', coloco na solução transitória e aí eu determino a solução total. Vai ser a transitória menos e mais o que eu tinha lá. Ó, aqui tem dois exemplos para vocês verem como é que isso funciona. O que é esse exemplo? Aqui eu estou somando. Solução transitória. Eu tenho o V0, é isso, a resistência. É aquele máximo daquela solução que eu mostrei lá. Na frequência máxima. Então aqui, ó, A0, A igual a B igual a zero. Ou seja, eu não tenho corrente nem carga. E estou começando com a voltagem do zero. Na hora que eu liguei a fonte, a voltagem nos terminais dela era zero e aumentou a partir dali. Então, o que acontece? Como eu tenho um indutor, ele reage à variação da corrente. Então, ela começa a subir devagarinho, ó, tá vendo? Por ciclo, ela vai aumentando. Até que eu chego no regime estacionário. O regime estacionário aqui, qual que vai ser a corrente? V0 sobre E. Por que eu sei que é V0 sobre E? Porque eu estou na frequência de ressonância. Então, eu sei que a impedância do circuito é só a resistência. Então, se eu pego 155 e divido por 50, isso aqui vai dar 3,1. 15 dividido por 5 é 3, 5 dividido por 5 é 1, e dividido por 10 vai dar 3,1. Então, minha corrente máxima aqui era 3,1. Você está vendo? Já deu aqui a quinta oscilada, a sexta, ele vai chegando em 3 até passar. Aí ele está funcionando, porque começou tudo do zero. Agora, se ele tivesse corrente já antes, é aqui que eu expresso. Essa é a, se A e B é a corrente real do circuito no instante que eu ligo. Aí ele converte, devido ao estado da fonte, como é que isso vai se refletir sobre o transitório. Aí eu preciso calcular aquele A' e B' para pôr lá. Agora, por exemplo, agora vamos desligar isso. Eu vou desligar no instante com o instante. Ó. O V vai para zero, que é a voltagem da fonte. A hora que eu estou no máximo da corrente. Ó. O A é zero e o B é 3,1. Então, agora eu vou desligar ali, eu vou ver o comportamento do transitório quando a corrente nele é 3,1. O máximo. Então, ele está no máximo aqui, eu desligo. Olha quanto tempo ainda a corrente vai oscilar. Até ela ir para zero. Então, aqui, esse é o período de tempo, é o gama sobre 2. Se você faz aqui, se você unir esses pontos aqui, você vai ver, é uma queda exponencial, né? Com aquele menos gama sobre 2 vezes. E é assim que você tenha, quando você precisasse por alguma, mas não se precisar calcular essas partes transitórias, né? É assim, mas se usa mais aquela parte homogênea. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida? Acharam fácil?